Boa noite, queridos irmãos. Chegamos aí no dia 1º de novembro, não é isso, gente? 1º de novembro, não é isso? Hoje. Tivemos culto pela manhã, culto presencial, com os irmãos que estavam aqui. Foi uma bênção. Amém. É uma palavra profética essa, que eu estou gravando antes do domingo, tá, gente? Então, espero que tenha sido uma bênção. Amém. Mas boa noite para você, que bom tê-lo aqui. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez no culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Foi uma semana intensa, uma semana movimentada. Esta semana, além das celebrações de aniversário que tivemos na quinta-feira com o Grupo Geruarte, a apresentação de bebê do Arthur também na quinta-feira, foi a semana da reforma. No dia 31 nós celebramos a reforma protestante. E hoje nós vamos falar sobre isso, mas nós queremos então declarar no começo deste culto que nós somos uma igreja protestante reformada. Nós cremos que somente a Escritura é a base para a nossa vida, é a autoridade para a nossa fé, para a nossa conduta, para a nossa doutrina. Nós cremos que somente Jesus Cristo pode salvar. Nós cremos, são cinco solas da Igreja Reformada, da Reforma Protestante. Nós cremos que somente pela graça nós somos salvos. Amém. E por meio da fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Amém. E nós somos uma igreja que em tudo glorifica a Deus, porque somente Ele é digno de toda a glória. Somente a Deus a glória. Amém. Nós somos uma igreja que prega o Evangelho e vive o Evangelho. E nesta noite nós queremos celebrar essas verdades. Amém. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos adorar a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar por você. Então, se você tem algum pedido, daqui a pouquinho nós teremos um momento de intercessão. E nós queremos que todo esse tempo você seja inspirado a adorar a Deus na sua casa, a louvar ao Senhor na sua casa. E nesta noite nós vamos falar com clareza a respeito da palavra de Deus, somente as Escrituras. Que seja um tempo abençoador para todos nós, que seja um tempo edificante para a sua vida e para a sua família. Se não está todo mundo aí reunido ainda, com vídeos para estarem aí com você, eu quero lembrá-lo também da sua fidelidade. Continue dedicando seus dízimos e ofertas ao Senhor, continue servindo ao Senhor através dos seus recursos. Nós temos o celeiro do amor, temos pessoas que ainda carecem e nós precisamos ajudá-los. Temos também os compromissos assumidos pela nossa igreja e você deve contribuir. Mais uma vez quero lembrá-lo de que nossa igreja então completou com aproximadamente R$ 2.400, foi aproximadamente isto, para que a nossa oferta de missões chegasse a 15 mil e o nosso alvo fosse alcançado, e nós glorificamos a Deus. Amém. Por isso. Vamos louvar ao Senhor juntos. Aleluia. Nós vamos continuar adorando ao Senhor através dessa música que diz sobre a graça do Senhor, o quanto Ele é grande. A palavra do Senhor diz que Davi, quando estava diante do desafio do gigante, ele não olhou para o tamanho daquele gigante, mas ele sabia e conhecia o tamanho do Deus que ele servia. E Deus, através da palavra nós sabemos disso, através das nossas experiências com o Senhor nós sabemos, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus de Davi é o Deus que hoje pode atuar na tua vida de maneira poderosa e grandiosa, porque Ele é único e Ele é grande, amém, digno de ser louvado. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo com alegria.
seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, que digno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, perfeita é a sua vontade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Eu não me rendo, Eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso, eu não me canso eu não me canso de cantar na presença de Deus. Grande é o Senhor, aleluia. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Louvado o nome do Senhor. E continuaremos adorando ao Senhor com essa música que diz que Ele não falha. Eu fico pensando que muitas vezes, como nós falamos na música anterior, a gente passa por dificuldades e passa por problemas, mas o grande diferencial da nossa vida é que a gente passa tendo a certeza de que o Senhor está conosco, porque Ele é fiel e grandes coisas Ele pode fazer mesmo durante o momento de dificuldade, porque Ele quer e pode usar a sua vida. Como nós cantamos, as obras dEle não têm fim, Ele está transformando a nossa vida, Ele está permitindo, como nós cantamos no outro dia, reinar em mim, Senhor, novamente, naquelas áreas onde eu não estava permitindo mais, reina novamente. E mesmo nos momentos em que o mar pode se tornar revolto, porque a Bíblia não diz que tudo foi tranquilo. A Bíblia diz que teve momentos de mar revolto, mas a Bíblia diz que ele estava no barco. E a Bíblia disse que Ele tem poder para acalmar as águas. Então nós vamos adorar ao Senhor, porque mesmo no meio da dificuldade nós podemos nos alegrar, porque o nosso selo é o selo da paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Então nós vamos adorar dizendo: Senhor, muito obrigada, porque o Teu amor não falha e tudo o Senhor faz, tudo para que coopere para o meu bem. Então vamos entregar mais uma vez a nossa vida nas mãos do Senhor e adorar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Obrigada pela Tua graça, Senhor. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, e teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Lembre dessa verdade, querido, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor faz com que tudo coopere para o nosso bem. Ele vai te dar sabedoria, ele vai renovar as suas forças, e Ele é fiel. Coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. A gente acabou de cantar que a gente sabe que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E eu sei que você está aí pensando como que essa enfermidade pela qual eu estou passando coopera para o meu bem. Como essa luta, essa crise, essa separação, esse momento difícil vai cooperar para o meu bem. O problema é que muitas vezes a gente deseja que o texto fale que o bem é o nosso bem-estar. Então o que Deus vai fazer vai cooperar para o meu bem, porque eu vou ficar de boa, porque tudo vai dar certo no final e eu vou ser feliz, ter as coisas que eu preciso e viver em paz no mundo. Bendito, o bem do qual o texto está falando é que nossa vida seja transformada à imagem de Cristo. O bem maior e melhor para nós é que nós sejamos transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. E tudo que acontece na nossa vida, Deus vai usar para que a gente se torne mais parecido com Ele, para que a gente ame como Ele amou, para que a gente testemunhe como Ele testemunhou, para que a gente viva de acordo com a vontade dEle e viva em nome de Jesus. Este é o bem que Deus tem para você. Portanto, a sua luta faz parte de um caminho e de um plano, se é que você está vivendo para a glória de Deus e para a vontade dEle. Senão, talvez sua luta seja simplesmente o fruto da sua desobediência, do seu pecado. Talvez a disciplina, até mesmo do Senhor, esteja sobre você. Se você está em oposição a Deus, talvez isso esteja acontecendo. Mas a grande maioria das pessoas está vivendo a consequência das suas próprias escolhas e atos. A grande maioria. Mas talvez, bendito, você simplesmente esteja vivendo as tribulações da vida. A Sheila falou aqui no começo que houve tempestade, houve luta, houve dificuldade, mas o Senhor estava no barco com os seus discípulos. A questão é onde está você? Você está no barco onde Jesus está, ou você está numa embarcação qualquer que você não sabe nem para onde vai? Nós queremos orar por você nesta hora, para que você restaure a sua esperança, renove a sua fé, para que você creia no Deus que tem todo o poder, que nós declaramos através desta canção, para que Ele de fato então conduza a sua história, para que tudo coopere para o seu bem. Vamos orar? Senhor Deus, nós suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu favor sobre nossas vidas.
Cada um de nós enfrenta uma luta, alguns lutas, Senhor, que nós já estamos acostumados, que nós estamos vencendo a cada dia, mas outros estão enfrentando, Senhor, batalhas que são como grandes tempestades na sua vida. Tem gente que está lutando para sobreviver num leito de hospital. Tem gente que está lutando para sobreviver no casamento, lutando pelos seus filhos, lutando numa crise no lar, lutando porque não sabe como vai dar conta de pagar as contas do mês, porque está sem emprego, porque está sem recursos. São lutas diferentes, em níveis diferentes, mas todas elas têm uma só solução: é a tua intervenção e o teu favor, é a tua misericórdia sobre nós, é a tua resposta, a solução que vem só do Senhor. Nós estamos esperando. Enquanto esperamos, pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor renove o nosso ânimo, que a nossa esperança esteja em Ti, na Tua palavra, Senhor Deus. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ministre ao nosso coração nesta hora a paz que nós precisamos para continuar na embarcação, sabendo que o Príncipe da Paz está conosco. Senhor, nós pedimos também que o Senhor encha o nosso coração de fé nesta hora, porque quem sabe há um milagre para nós nesta hora, nesse lugar, na casa do meu irmão, da minha irmã. Quem sabe naquele hospital onde nossos queridos amigos e parentes estão. O Senhor pode visitá-los com a tua cura e com o teu milagre. Então, se o Senhor tem planejado isso para esta noite, nós pedimos, faça isso para a honra e glória do teu nome, e para que nós possamos também glorificar o Senhor por esta maravilha no nosso meio, Senhor Deus. Nós sabemos que a nossa luta aqui, Senhor Deus, é temporária, e que nossa dor e o nosso sofrimento é por enquanto. Então renova também a esperança da tua volta e do nosso encontro contigo como tua igreja. Senhor, nós somos teus, e nós pedimos que o Senhor esteja se agradando de nós nesta noite, recebendo o nosso louvor e a nossa adoração, ouvindo as nossas súplicas e atendendo as nossas preces. Assim nós pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, e essa próxima música, ela fala sobre promessas. Muitas vezes a gente aguarda com ansiedade, com grande expectativa, que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. Mas muitas vezes a gente espera por coisas que não foi o Senhor que prometeu para nós. Por isso a gente precisa voltar para a palavra e entender e conhecer quais são as promessas de Deus para a minha vida, e nelas firmar a minha fé e ter grande expectativa e esperar com alegria. Essa música diz sobre: onde eu for, a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, haverá prosperidade. Querido, eu sei que muitos lugares pregam sobre prosperidade, e muitas vezes a gente não entende que prosperidade é essa. A gente pensa só em dinheiro, só em conforto, só em falta de dificuldade. E eu creio que a palavra do Senhor diz que tudo que nós fizermos, nós façamos como se fosse para Deus. E onde você estiver, no seu emprego, mesmo que às vezes você fale: não quero mais esse lugar para mim, às vezes você é a única pessoa que o Senhor pode usar ali para fazer a diferença, e aquele lugar ser uma bênção. E aí você vai ver a promessa de Deus se cumprir, porque quando você chegar naquele lugar, prosperidade haverá para a vida das outras pessoas. Que você seja um canal na vida de outras pessoas. E eu tenho certeza que enquanto você está nesse serviço de abençoar os lugares onde você estiver, o Senhor também abençoará a sua vida com grande alegria. Vamos celebrar as promessas de Deus para as nossas vidas. Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei.
se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, à esquerda, na minha frente e para trás. À direita, à esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Aleluia. Que você seja um canal de bênçãos, querida, onde você estiver, em tudo que você fizer. por a tua bênção me seguirá. Eu vou colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será, pois sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Na direita, na esquerda, na minha frente e para trás. Na direita, na esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Toda sorte de bênção. Sorte de bênçãos que o Senhor preparou para mim. E em todas as coisas Diga, você é mais do que vencedor. sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Eu sou livre, eu posso dançar. eu posso dançar, Eu sou livre, eu posso pular. eu posso pular, Eu sou livre, eu posso gritar. todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Glória a Deus. Que de fato nós possamos perceber que por todo lado nós somos abençoados. O Senhor cuida das nossas vidas, Ele está conduzindo a nossa história, se é que de fato nós estamos andando na vida, num relacionamento de amor com Ele, permitindo que o Espírito nos guie, porque tem horas que a gente quer seguir por outros caminhos, mas que não seja assim com você. Queridos, como eu falei no começo do culto, esta semana nós celebramos o Dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Esta é uma data importante. Esse ano talvez não tenhamos tido tantos eventos relacionados a isso, mas se tornou uma semana intensa em relação à palavra de Deus, devido a algumas declarações até de alguns líderes, tanto aqueles que provocaram quanto aqueles que responderam a esta provocação a respeito da suficiência da palavra. Mas nós queremos falar um pouco sobre isto nesta noite, falando também sobre a Reforma Protestante.
Um dos eventos que marcaram a história da Reforma Protestante aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando o padre, teólogo, professor alemão Martinho Lutero afixou na porta da igreja, da capela, ali do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses. Ele não estava rompendo com a igreja, mas ele estava provocando então a discussão, propondo um debate e apontando a necessidade de reformas na Igreja Católica em várias áreas, nas áreas da interpretação bíblica, das tradições, dos dogmas e práticas da Igreja Católica. Como herança da Reforma, nós trazemos 5 pilares que são comuns e importantes na Igreja Protestante Reformada. Primeiro, somente a fé. Segundo, somente a Escritura. Terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a graça. E quinto, somente a Deus a glória. Obviamente, somente a fé em Jesus Cristo como Salvador, e a salvação, então, é somente pela graça, e somente a Escritura, que é a base para a autoridade na vida da igreja, e somente a Deus nós devemos glorificar. E essas afirmações já comprometeriam várias questões que estavam desalinhadas com o ensino bíblico, mas que eram comuns naquele tempo. Então, hoje eu quero destacar uma dessas ênfases, justamente a respeito da autoridade das Sagradas Escrituras e exclusivamente das Sagradas Escrituras para a vida da igreja. De alguma forma, também em resposta a dúvidas que possam ter surgido nesta semana para aqueles que ouviram algumas declarações. Primeiro, eu queria lembrá-lo da problemática que havia na época de Lutero, no passado. Lutero enxergou alguns problemas essenciais que denunciavam os desvios da igreja e seu afastamento do Evangelho de Jesus Cristo e da pureza do ensino da palavra. Entre outros desvios, o romanismo defendia que a igreja, sua doutrina e toda a vida dos fiéis deveria ser guiada por algumas fontes de autoridade, não apenas a palavra. Primeiro, obviamente, eles criam que uma fonte de autoridade eram as Escrituras Sagradas, mas apenas conforme interpretadas exclusivamente pela igreja oficial. Segundo, uma fonte de autoridade para a vida do cristão era a igreja e todas as suas tradições. Ela construiu ao longo do tempo tradições que foram definidas pelos homens. Ela estava construindo ao longo do tempo, inclusive práticas que não estavam embasadas no texto bíblico, mas foram criadas pelos homens, pela liderança da igreja ao longo do tempo. Também os concílios e todas as suas declarações, dogmas e orientações serviam como base para a vida da igreja. Então, a cada concílio, as determinações, as declarações, os dogmas criados pelos papas, pelos líderes da igreja, elas serviam como fonte de autoridade. E o próprio Papa, como líder supremo da igreja, ele era considerado um porta-voz de Deus, declarando a interpretação verdadeira da Bíblia. Fora da igreja não havia salvação. Martinho Lutero, não só ele, mas nós sabemos que a Reforma Protestante, ela tem vários teólogos, homens de Deus, que em seus países levantaram também questões e convocaram o povo
a voltar à palavra de Deus e a seguir as Escrituras Sagradas. Mas ali em Roma estava o centro de tudo que estava acontecendo através do Papa, e então na Alemanha surge esse movimento com mais força, e nós vemos que há uma necessidade então de olharmos para o passado e de avaliarmos qual era o problema e qual foi a solução. E é necessário nos perguntarmos então se há problema nesta área da autoridade das Escrituras entre nós nos nossos dias. A igreja, então, naquele momento, acreditava que todas essas fontes de autoridade tinham um valor determinante na vida da igreja. A tradição era tão importante quanto a palavra. A reforma, então, necessária naquele momento do passado, implicava em que a autoridade dessas outras fontes fosse questionada, e que somente a Bíblia deveria conduzir, deveria ser a base para a fé, a conduta e a doutrina da igreja. Os reformadores afirmavam que somente as Escrituras tinham a autoridade necessária para conduzir a vida da igreja, e a própria Bíblia se explicava, e as respostas que a Bíblia dava deveriam ser interpretadas corretamente pela própria Bíblia. Então eu encontro no próprio texto bíblico a explicação para interpretar textos mais difíceis. Somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada é a fonte de autoridade para a nossa fé, para a nossa doutrina, para a nossa conduta. Era o que os reformadores defendiam. E hoje, será que existem problemas relacionados às Escrituras? Será que existem dificuldades? Será que nós temos problemas, inclusive, parecidos com aqueles? Problemas parecidos com o que Lutero enfrentou? Um dos problemas no presente é que a maioria das pessoas não se relaciona com a palavra de Deus como a fonte de autoridade para a sua doutrina, para a sua fé e para a sua conduta. As pessoas, na maioria das vezes, leem a Bíblia a partir do olhar e da doutrina da igreja da qual ela faz parte. Veja, uma pessoa que entra na igreja pela conversão, essa pessoa, na verdade, ela não tem uma ideia clara de qual a doutrina desta igreja. Quando ela entende que deve entregar sua vida a Jesus e ela se decide ao lado de Cristo, e ela se arrepende de seus pecados, e ela então pede para Jesus ser seu Salvador, ela não tem muita clareza da doutrina desta igreja na qual ela entrou, ou do grupo pequeno no qual ela está, e ali ela entregou a vida a Jesus, ou porque foi evangelizada por alguém que é de uma igreja. É natural que esta pessoa, então, ela faça parte desta igreja e comece a caminhar e a aprender a respeito de Deus, da Bíblia, da palavra, dos ensinos do Evangelho. Ela começa então a ler a Bíblia usando umas lentes. Ela começa a enxergar o texto bíblico a partir das lentes que lhe foram dadas por essas pessoas, por esta igreja. Ela começa a interpretar a Bíblia a partir da forma como esta igreja lê a Bíblia. Muita gente interpreta a Bíblia a partir do olhar e da interpretação dos seus pastores da igreja. Tem gente que não conhece a doutrina da igreja da qual faz parte, mas ela está lendo a Bíblia a partir de palavras, interpretações dos líderes da igreja, dos pastores. E muitas pessoas não têm qualquer condição de avaliar se aquilo que está sendo pregado condiz com o que a Bíblia diz efetivamente, se está sendo interpretado de forma correta.
ela apenas segue. Ela mesmo talvez nem leia a Bíblia, nem vai conferir. Ela apenas ouve e repete aquilo que está sendo pregado pelo seu líder. Muita gente também muda de uma igreja para outra por causa dos usos e costumes, da forma como a igreja permite que a roupa seja usada, da forma como a igreja prega, como os hábitos devem ser desenvolvidos na sua vida, como você deve viver no mundo. Muita gente procura uma igreja que se adeque à forma que ele quer viver, à liberdade que ele quer ter. Muita gente quer mais liberdade, vai para uma igreja mais liberal. Tem gente que vai para uma igreja por causa do jeito como a igreja adora, do louvor, da maneira como o templo está organizado. Ela se sente bem naquele ambiente, com aquele tipo de louvor, ela tem mais liberdade para louvar, ela gosta de saltar, de pular, de correr, e naquela igreja ela se sente bem, e para ali ela vai por causa disso. O outro vai para uma igreja porque ele já é mais contido, e ele não gosta de barulho, então ele escolhe a igreja que é mais tranquila, que o pessoal não fala muito alto, e ele vai para a igreja por causa desse motivo. Eu não estou falando que é só por esses motivos, mas muita gente faz escolhas baseadas em questões secundárias. Tem gente que vai para a igreja por causa da pregação do pastor. Tem gente que vai por causa da manifestação sobrenatural de milagres que acontecem. As pessoas estão indo em busca da satisfação daquilo que elas procuram. Mas o que esta igreja crê e professa, isso não é importante. Importante é aquilo que eu estou vivendo, é o que elas pensam, mas isso é um equívoco. É um equívoco grave. Porque depois que a pessoa está ali há algum tempo, lembra daquele novo convertido que eu falei, que passa a ler a Bíblia nas lentes da igreja, depois que a pessoa vai estudando mais, depois que a pessoa vai compreendendo, ela começa a ver que a Bíblia diz um negócio, mas está acontecendo outro. E muita gente depois que amadurece então, acaba procurando outros lugares porque está compreendendo melhor a sua fé. Eu não estou falando da igreja A e igreja B, eu estou falando que isso acontece. Tem gente que sai da igreja batista para ir para outra igreja, tem gente que sai da igreja metodista para ir para outra igreja, tem gente que sai da igreja Nova Vida para ir para outra igreja, e por aí vai. Há um movimento grande entre igrejas. Tem gente que sai de uma igreja batista para ir para outra igreja batista, porque lá é diferente. Hoje em dia, nós estamos incentivando você a ouvir pregações, programações, coisas importantes para a sua vida. Mas nós vivemos um tempo onde as pessoas estão ouvindo vozes, estão ouvindo e vendo vídeos, estão ouvindo pastores, pregadores, gente que está falando, influenciadores, estão vendo canais, estão ouvindo coisas que talvez não estivessem ouvindo antes. É como se agora ela estivesse preparando um prato de comida. Sabe como é que é? Você que sabe cozinhar aí, quando você prepara uma receita, um prato de comida, difícil, complicado, você então pega uma receita e você separa todos os ingredientes necessários para preparar aquele prato. Você acha que é algo que vai agradar o seu paladar e você prepara aquela comida. Mas hoje as pessoas estão tentando fazer um prato de comida. Imagine alguém que tentasse fazer um prato de comida, mas criasse sua receita. Ele decidisse que ele vai criar um prato, ele pregasse uma série de ingredientes. Ele, isso daqui eu gosto, vou botar. Isso daqui também é bom, vou botar. Eu vou colocar isso daqui. Ele começasse a ir na prateleira e pegasse ingredientes diferentes, que não combinam, que não harmonizam. E ele fosse colocando e ele tentasse então fazer um novo prato com uma nova receita, uma comida completamente do seu gosto. Na maioria das vezes não dá certo e o gosto sai um pouco estranho,
e não dá para digerir aquilo muito bem. Hoje em dia é como se isso estivesse acontecendo com a crença de muitas pessoas. Tem gente que está ouvindo mensagens em direções diferentes, mas ele está montando a sua crença, ele está fazendo uma compilação. Ele está falando, aquele pastor ali pregou uma palavra boa, aquilo ali eu quero acreditar porque aquilo é bom para mim, eu creio, recebo esta palavra. Um outro ouve então uma outra prática, ele vê, até que enfim um pastor está pregando que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo e que não tem problema. Eu sempre disse, não tem problema nenhum fazer isso. Deus não está nem aí para isso. Aí o pastor pregou, então eu quero, coloco na minha vida, construo minha teologia com aquilo ali que eu estou ouvindo. Um outro então fala, é desse jeito aí, pastor, é dessa maneira que a gente tem que viver mesmo. Crente de verdade tem que ser desse partido político, e não daquele. Quem não é desse partido não é de Jesus, é do diabo. Aí ela se encontra. Tem alguém falando, e ele pega isso e traz para a sua vida. Tem gente que constrói sua crença como se fosse uma prateleira de supermercado, onde ele escolhe aquilo que mais lhe agrada. E pasmem, que tem gente que constrói sua fé não só na prateleira das igrejas evangélicas. Tem gente que constrói sua fé consumindo também no romanismo, no catolicismo. Tem gente que constrói sua fé pegando alguns ensinos do espiritismo, que ele ainda crê, do seu passado ele traz para a sua fé. Tem gente que constrói sua fé pela psicologia, na sociologia, na filosofia, nas ideologias que andam por aí. Tem gente que constrói sua fé e lê a Bíblia com o filtro do machismo. Tem gente que quer ler a Bíblia com o filtro do feminismo. E tem gente que traz para a sua crença o que ela ouve nas redes sociais, nas ideias dos influenciadores. Gente que segue pessoas e começa a achar que viver do jeito que aquela pessoa vive cabe no cristianismo. As ideologias que tentam deturpar a realidade e mudar os valores essenciais da própria criação de Deus. Ideologias que muita gente agora quer adaptar a Bíblia para atender a essas ideologias. Por quê? Porque transformam a palavra de Deus e leem a palavra de Deus numa maneira em que a coisa principal não é entender a verdade que está no texto, tanto no contexto no qual foi escrito, como aplicá-la de forma correta no contexto que eu estou vivendo. Mas eles querem uma Bíblia que atenda à sua própria vontade, o seu próprio querer, ao politicamente correto do nosso tempo. Tem gente que traz as técnicas terapêuticas para a interpretação da palavra e para aplicar na vida das pessoas. As estratégias de marketing têm regido nesse tempo muita igreja que abandona os valores da palavra para seguir as regras do marketing, porque nós temos que alcançar mais seguidores, nós temos que ter mais gente visualizando nosso vídeo, como são as técnicas que nós podemos... Mas essa técnica não é honesta, ela manipula, ela aliena, não tem problema, contanto que tenha mais gente assistindo a nossa live. O que está acontecendo então que outros valores estão definindo a nossa crença. O que está acontecendo é que tem gente que quer contextualizar a Bíblia e deturpar a verdade essencial do Evangelho, as suas próprias necessidades e as suas próprias vontades. Já foi falado que a mensagem do Evangelho chama o homem a conformar sua vida à palavra. Chama o homem a ser santificado e moldado à imagem de um modelo, e o modelo é Jesus Cristo. O que acontece hoje é que tem gente que tenta construir um evangelho light, flexível, que pode ser adaptado a qualquer realidade.
Amados, nós não concordamos com a ideia que defende que as pessoas, por exemplo, não têm um gênero. Está espantado? Nós não concordamos, mas nós não somos contra essas pessoas. Nós não desejamos o mal, nós temos um pensamento e nós queremos que o nosso pensamento seja respeitado. E nós devemos respeitar o pensamento do outro e buscar justiça para o outro e buscar os direitos do outro, porque o Estado é laico e o Estado deve atender à necessidade de todos. Mas o Estado não pode nos dizer que nós não podemos crer e confessar a nossa fé. Nós instruímos a nossa família baseado na nossa fé. A história da humanidade é assim. Cada família é responsável por instruir sua casa. E se instruir fora da lei, sem respeito, com abusos, deve sofrer o rigor da lei, crente ou não crente, ateu ou crente em Deus. Nós não podemos aceitar que alguém decida como eu vou educar os meus filhos. Eu não posso entregar para o Estado a educação da sexualidade do meu filho. A modernidade traz suas novas tradições, seus novos valores, seus costumes e os desafios que batem a porta da igreja. Eles querem que a igreja pense como eles. Isso não pode acontecer porque nós cremos na Escritura Sagrada e a nossa fé está baseada na boa interpretação adequada da Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada prega o amor, prega a paz. Por isso nós somos contra qualquer tipo de preconceito, acepção de pessoas. Nós não concordamos com evangélicos que se levantam contra pessoas que não creem da mesma maneira. Nós defendemos a opinião de todos. Agora, quem tem uma opinião contrária à vida, contrária à lei, deve receber o rigor da lei. Deve ser impedido, inclusive, de propagar mensagens racistas contra a integridade humana, contra as mulheres. Nós somos contra todo tipo de abuso que tira a criança da sua integridade e ingenuidade. Somos contra todo tipo de violência contra o ser humano. Somos contra todo tipo de acepção de pessoas, de racismo e de qualquer coisa que impeça a dignidade do ser humano. Mas nós, bendito, nós vivemos pela palavra de Deus. Aquele que não vive pela palavra de Deus, nós não podemos massacrar essas pessoas, nós não podemos achar que elas não têm direito de pensar de forma diferente, elas têm o direito de pensar. E elas devem respeitar o nosso direito como nós respeitamos os dela. A mesma resposta deve ser oferecida a essas vozes que nós estamos ouvindo, a esses líderes que têm falado essas coisas, à sociedade e a cada um de nós. A Bíblia, esta é a resposta, é a única fonte de autoridade para a nossa fé, para a nossa doutrina e para a nossa conduta. É a nossa, mas não é a de muitos. Portanto, quem não crê na palavra, se você não crê na palavra, e você vai viver outras ideias, outros valores, faça isso. Faça isso de acordo com a sua consciência. Agora você não pode impedir a igreja de Cristo a viver os valores da palavra de Deus, os ensinos de Jesus. Eu não posso obrigar essas pessoas a crerem, a aceitarem minhas verdades, as verdades da palavra para a sua vida, mas elas também não podem nos fazer viver por suas verdades. Essas divergências têm acompanhado a história da humanidade e o Evangelho desde que Jesus veio ao mundo. E é nessa tensão e é nessa divergência que a sociedade deve prosseguir, dando liberdade para cada um viver a sua fé.
A sociedade, queridos, foi construída baseada em valores, em princípios que protegiam a integridade da família e do ser humano. Se esses valores forem retirados da sociedade, o que estará no lugar? Nós não precisamos colocar isso em outras palavras. É preciso ter coragem para entender que a Bíblia sempre será lida, presta atenção, sempre será lida, estudada, aplicada à vida através das nossas lentes. Dizer que é preciso contextualizar a Bíblia, não há novidade nenhuma. O ensino, desde que nós tivemos o primeiro contato com a Bíblia, sempre foi esse. Eu preciso interpretar o texto de acordo com o contexto que ele foi escrito. Eu preciso entender qual é a essência do texto, a verdade, e como eu posso aplicar a minha vida no meu contexto. É óbvio. A gente não precisa do óbvio, mas é bom repetir. A Bíblia sempre será lida por seres humanos. E todos os seres humanos leem qualquer coisa, não só a Bíblia, mas qualquer frase, qualquer texto, através de lentes, de um filtro construído pelas crenças anteriores, por pressupostos. Ninguém lê a Bíblia sem antes pensar alguma coisa sobre o mundo, sem ter uma cosmovisão, sem ter uma visão de mundo. O problema é a falta de compromisso com a Bíblia mesmo. O problema é que eu não estou procurando compreender a palavra. O problema é que nós não valorizamos a palavra, portanto, não temos convicções a respeito da palavra. O problema do nosso tempo não são as verdades bíblicas. O problema é que nós não temos as verdades bíblicas no nosso coração e na nossa mente. O problema é que a Bíblia não está na posição central do nosso dia. O problema é que investimos mais tempo no entretenimento, no lazer, nas redes sociais, nas distrações da vida do mundo. Nós precisamos, nesse tempo, de uma igreja comprometida com a palavra e com a autoridade da Bíblia, interpretada com interesse, com sabedoria, com humildade, com temor. Nós precisamos ter um compromisso com a palavra, lida, estudada, compreendida, aplicada às circunstâncias da vida e vivida. Obedecer a palavra de Deus, compreendendo qual é a ordem dada pela palavra, qual é o ensino instruído pela palavra. Texto de 2 Timóteo 3, 16, 17. Diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura, então, é útil para nos ensinar a vontade de Deus. É útil para repreender a nossa conduta quando erramos, para corrigir o nosso caminho, para instruir a cada um de nós na justiça, para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Você está plenamente preparado para toda boa obra? Você está pelo menos no caminho desta preparação? A Bíblia tem instruído você a viver de acordo com a vontade de Deus? Você considera de fato que a Bíblia é esse manual que nos orienta, que nos conduz, e que eu preciso apenas da Bíblia e da boa interpretação da Bíblia para compreender a vontade de Deus? Então nada mais serve. Então eu não preciso de nenhuma filosofia, eu não preciso da sociologia. Não, bendito. Tudo isso serve para te tornar alguém mais sábio, mais inteligente, para que você leia melhor a Bíblia, para que você contraponha algumas questões e saiba aplicar também a palavra. Mas todo o ensino necessário para a salvação e para a vida com Deus está apenas na Bíblia. A leitura e o estudo bíblico são chamados então de uma disciplina espiritual. E eu quero partir para o final convidando você a entender que você precisa ter disciplina no relacionamento com a Bíblia, com a palavra, com o texto sagrado, para que você seja fortalecido e você então
esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que você, então, tenha um relacionamento com a Bíblia que seja um crescimento espiritual na sua vida, você deve ter dedicação, você deve ter, então, intenção. Você deve buscar diariamente, separar um tempo para estudar e para ler e para refletir e para meditar na palavra de Deus. Tem dias nos quais damos prioridade a outras coisas. Tem outros dias nos quais nós não temos vontade de ler a palavra. Mas nós precisamos decidir, nós precisamos escolher a cada dia, perseverar, incluir na rotina da nossa vida, incluir na agenda um relacionamento com a palavra de Deus. Deve haver um compromisso com o seu tempo e o tempo que Deus quer que você invista no conhecimento dele e no conhecimento da sua palavra. Você deve dar prioridade ao seu tempo devocional, ao seu tempo de oração, ao seu tempo de estudo bíblico. Você deve dar prioridade ao ensino da Bíblia através da escola bíblica dominical. Deve haver uma dedicação disciplinada na busca de conhecimento. É assim na vida. Só se aprende quando a gente se dedica a entender o que a gente está estudando. Até que os resultados comecem a aparecer. Até que os resultados comecem a moldar você, a trazer frutos, a conduzir suas experiências, a transformar o seu coração, a trazer crescimento, a promover intimidade com Deus. Intimidade não é de uma hora para outra, bendito. O contato com Deus pode acontecer em um segundo. Pegou a palavra, leu a palavra, foi quebrantado, ele fala ao seu coração. E você pode ter um momento especial, íntimo com Deus. Mas isso não simboliza vida de intimidade. Para a vida de intimidade, você deve continuar buscando. Por isso, a disciplina espiritual do estudo da Bíblia pode conduzir você a um resultado extraordinário na sua vida, em que você tenha convicções de que a palavra é suficiente. A palavra só não vai ser suficiente se você não tiver toda a palavra. Se você ficar pegando pedacinhos da palavra que você gosta. A palavra de Deus nos dá condições de nós vivermos uma vida digna, honesta, amando todas as pessoas, aceitando as pessoas e pregando e instruindo-as para abandonarem o pecado e para terem um relacionamento de amor com Deus. Cada um de nós, bendito. O problema é que nós elegemos alguns pecados. Esses pecados são terríveis. Deus não gosta muito mais desse do que do outro. Enquanto na igreja tem muita gente mentindo, enquanto na igreja tem gente adulterando, enquanto na igreja tem gente fazendo aquilo que desagrada a Deus e tacando pedra nos outros. O problema que você tem com o pecado é tão grave quanto qualquer outro. Tem que se arrepender. Só tem um remédio para a salvação, bendito. É arrependimento. É aceitar Cristo como Senhor e Salvador. É viver a sua vontade. A gente está botando a salvação em outros lugares. A salvação é para todos. Qualquer um que se arrependa de viver a sua própria vontade, que aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que o Espírito Santo habite na vida dele, então essa pessoa será salva, arrependida dos seus pecados. Por isso você precisa compreender a palavra, para você viver a vontade de Deus. Você precisa ter uma vida que agrada a Deus, baseada no ensino da palavra, baseada num relacionamento de amor com Deus, através da oração e da obediência. Queridos, a dinâmica da palavra é essa. Eu quero conhecer o que agrada a Deus. O que Ele quer de mim. O que Ele quer que eu faça. Como Ele quer que eu fale. Como Ele quer que eu ande. Essa é a minha busca. Intimidade com Deus requer tempo. Construa isso. Mas hoje ainda, pegue a Bíblia, leia, ouça e coloque como prioridade na sua vida um tempo devocional. Ainda hoje, a partir dessa semana, dê prioridade à palavra de Deus. Aprenda a desenvolver a capacidade de refletir no texto, de meditar no texto, de aprender com o texto, de aplicá-lo à sua vida. Tem dúvidas? Vamos conversar. Converse com irmãos mais experientes. Vá para a EBD, faça perguntas aos seus professores. Professor, se não souber responder, vá pesquisar. Se está com dúvida, converse comigo, converse com alguém que conheça mais do que eu, inclusive. O que nós não podemos
perder de vista é que somente a Escritura vai conduzir nossos pensamentos, nossa doutrina, nossa fé, nossa conduta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A prova para isso está na sua própria palavra. Viva, que nos quebranta, que nos conduz, que nos exorta, que nos repreende, que nos corrige, que nos instrui para a justiça, que nos ensina, para que sejamos homens e mulheres de Deus, aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana de grandes experiências com Deus da palavra e com a palavra de Deus, em nome de Jesus.